queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Portugal por Elas. Essas mulheres incríveis que cruzaram o oceano com as suas famílias, com nossos filhos. Estamos aqui cada uma há um tempo. Eu há 7 anos. Bia, você está aqui há quanto? 6? 5, 4? Vai fazer 4. Então, Um pouco mais que a Caterine. 1 ano e 3 meses. E no Portugal por Elas de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva de vida dos nossos filhos quando nós mudamos de país. O que muda? Eles ganham? O que eles ganham? Ganham alguma coisa, né? Muda a vida deles? O que nós achamos, né? Principalmente aqui nós que temos filhos. Você também que atende muito cliente nosso do imobiliário que vem com filhos, enfim. Vocês conseguem pontuar um pouco o que mudou, por exemplo, no Matheus e na Duda? Eu acho que principalmente é você ter uma infância com liberdade. Por exemplo, eu quando era pequena, eu brincava... Há muitos anos isso, Há gente. muitos, quando gente, eu era pequena, isso tem muitos anos. Tem. E outro Tem século, praticamente literalmente. meio século. Praticamente não. Mais de meio século. Mas brincadeiras à parte, assim, não, tem mais de meio século mesmo. Mas não parece, tá? Olha só, garota linda, mas tem. Mas assim, eu lembro que lá no Rio, a minha avó morava no subúrbio, e a gente fechava as ruas. As ruas eram fechadas domingo pra gente brincar, para as crianças da rua brincar. Então, assim, eu tive uma infância, assim, de brincar na rua, de soltar pipa, e eu tinha muito primo homem, praticamente a única menina foi nascer anos depois, eu já era mais velha. Então a gente brincava de bola de gude, soltava pipa. Era assim, aquele carrinho de rolemã pra... Sim, é uma delícia. E é assim, infância. E era uma infância real. A da Duda, que como ela tem uma diferença pro Matheus, já foi dentro de condomínio. 20. Já foi dentro de condomínio. Muda muito. Exatamente. O do Matheus, então, assim, hoje eu vejo a diferença. Ele brinca na rua, assim, a gente vai pra... Porque aqui em Portugal, gente, toda freguesia, ou seja, todo bairro, ele vai ter uma praça. Pense em qualquer vai ter sempre uma ou mais praças, em que as crianças realmente utilizam essas praças. As famílias usam. As famílias usam as praças. E as crianças brincam, sempre vai ter um brinquedo de criança, ou vão jogar bola, vão andar de bicicleta. Então, uma coisa importante, as praças são praças limpas, os brinquedos não são quebrados, não são pichados. Eu lembro, quando eu mudei pra cá, as crianças tinham, sei lá, 6 anos, pra essa casa, quando a gente comprou. Um dos motivos era a pracinha, que eu falei, pô, eles vão usar essa pracinha. Não, essa pelo pracinha menos, aqui pra mim é maravilhosa. Pra mim é melhor. E assim, e o mais legal disso tudo é que a gente não tem que ficar neurótico enquanto a criança brinca na praça. Eu aproveito para ler um livro enquanto o Matheus está brincando com as crianças. Que porque culta ela, né? Não vem assim na hora. Como ela é culta, Super. Então, sabe? Aproveito para falar com os clientes que estão esperando. Nem contamos nada, que é livro de trabalho. A gente estuda o tempo todo. A gente está vendo brochuras de empreendimentos, é claro, sempre. Mas assim, a gente fica muito despreocupada, você não fica neurótica. Onde ele está? Subiu, desceu, tem alguém perto, sabe? Não, e as crianças brincam juntas, assim, é uma diferença enorme. Essa falta de medo, a segurança... libera as mães emocionalmente. Libera. Consequentemente, nós damos mais liberdade para os nossos filhos. Consequentemente, eles têm mais maturidade, porque são menos carregados pelas mamães. Eles começam a ter mais autossuficiência muito mais cedo. Muito Você mais. concorda? Você vê criança aqui com 8 anos, 10 anos na rua, sozinho para a escola. Vai. Vai. Aliás, se eu morasse mais perto da escola, eu ia botar ele para ir sozinho. Eu ia botar ele para ir sozinho. No início a gente fica assustado vendo as crianças, às vezes, indo para a escola. Eu já vi várias vezes lá no Porto, aqui também. Aqui tem muito. E você fica, gente, será que é possível isso? E você, Dani? Eu acho que além da liberdade, né, do medo de coisas básicas, como andar no carro com o vidro aberto, aquela sensação que eu acho, até contei num outro episódio aqui que eu tive com o Pedro, ele sabia tanto já no automático de que ele não podia de jeito nenhum abrir o vidro do carro no Brasil, e aqui estávamos aqui há pouco tempo, ele me perguntou se podia abrir, eu falei que ele podia, e eu pelo retrovisor
Eu vi aquela cena e eu até falo, eu fico emocionada, porque eu na hora olhei e falei, gente, foi por isso que eu vim para cá, porque era para dar essa liberdade a ele. E eu acho que a questão da visão do mundo, o mundo fica pequeno quando a criança sai daquela bolinha. Os meus filhos maiores cresceram na bolha do condomínio. Eu só deixava eles brincarem ali dentro do condomínio, era só no condomínio, no máximo era na casa de um colega, ou o colega ia lá para casa. Eu não frequentava a praça fora de condomínio, isso não era uma realidade minha. E aí aqui, a questão é muito maior de liberdade, a questão lá no Brasil, eu ficava pensando se eu ia fazer um programa fora, porque eu já pensava no trajeto que eu tinha que fazer. Que você tinha que qualquer programa que eu fazia, eu ficava, mas tem que ir, que horas eu vou voltar? Eu vou voltar tarde? Gente, eu saio sem me preocupar com a hora do relógio. Eu estou na casa de um amigo, eu não fico olhando que já vai dar 9, que já vai dar 10. E isso é tão libertador. Isso é muito libertador. E não dá para explicar. E aí, esse fim de semana eu estava conversando com meu marido sobre isso. A gente, quando começa a viver aqui sem estar com essa pressão do medo, é uma coisa que vai nos aliviando e vai nos tirando uma pressão. Então, a forma que eu estou criando ele com total liberdade, que você menciona várias vezes, a criança não entende o que é ter medo. Ela cresce sem estar condicionada a isso. Perceber isso no João e no Vale. Eles não sabem o que é essa vida, né? Então, quanto menor ele vem para cá, mais liberdade, é mais fácil de você ir condicionando essa vida sem medo. E a questão do mundo, porque o Pedro, ele tem na escola amigos de várias nacionalidades, teve na primeira escola, tem agora, ele tem grandes amigos, né, que são russos, são ucranianos, na outra escola ele tinha um sul-africano, aí tem uma amiga... Isso é muito legal. Tinha uma amiga na outra escola brasileira, nessa escola também tem um brasileiro na turma, fora os portugueses. Então, eles pegam, o mundo fica muito pequenininho, né, para eles já com uma idade tão pouca, né, de vida, eles já olham, ele já começa a programação de férias, aí ele fica, vê a internet, mamãe, olha, na Alemanha tem tal parque, mamãe, na Espanha tem tal parque, ele tá doido para ir na Dinamarca, que ele quer ir na Legoland da Dinamarca. Então assim... Gente, com a idade dele, o máximo que eu queria era um outro bairro. eu no Rio de Janeiro, o máximo que eu queria era a região dos lagos. Não, era assim, do Flamengo eu queria ir para Botafogo. Mas eu acho que isso tem a ver também com outros tempos, a tecnologia trouxe. Também, vocês, mães, precisam ter em equilibrar essa tecnologia. Não, eu acho que aqui acaba melhorando muito esse aspecto. Mas só que quando você está no Brasil, você fazer uma viagem internacional, a não ser que você de repente vá ali para a Argentina, para o Uruguai, mas você ir para os Estados Unidos e vir para a Europa é custoso e você não vai fazer uma viagem para cá de 3 dias. Claro. Você vem para cá, pensa fazer 15, 20 dias de viagem. Você aqui consegue pegar um feriado e fazer uma viagem de 2, 3 dias para um outro país. Isso é muito, às vezes muito até de bom. carro, né? Isso é impagável. Exatamente. O horizonte deles mudou muito. Total. Mas eu posso comentar uma coisa diferente de vocês que não têm as crianças, a gente percebe aqui com essa coisa das praças, dos parques da liberdade, a criança sendo mais criança. É verdade. Por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Essa meninice que nós tivemos na nossa infância da liberdade. Sim. A gente era menina. Criança. Hoje a gente vê uma adolescente aqui, uma criança de 13, muito, acho que é com a internet, com tudo isso, não é só porque é Portugal, tá muito mais para frente, né? Mas eu acho que percebo muitas famílias, quando a gente vê nas praças, a gente que está de fora, vamos dizer assim, eu não tenho mais filhos, né? Os filhos já cresceram, agora eu vou começar com os netos já, é você ficar observando as famílias nessas praças públicas. Assim. Gente, você vê menina de 13 anos na praça. Eu fiquei tão impressionada a primeira vez que eu fui com os meus filhos. Você já viu lendas? Eu vi umas meninas grandes, eu falei, mas o que essas crianças estão fazendo aqui nessa praça? Aí depois eu percebi, muito elas legal. são crianças. São crianças. E são crianças por mais tempo. Sim, isso pra gente, por vários motivos, né? Eu vejo pela Valentina e pelo João,
Ai, é um alívio tão grande eles Na viverem realidade, a não idade pula a etapa, deles. né? Não Não pularam pula a a etapa. etapa. Pula a etapa, No acho Brasil que a gente pula a A etapa, gente pula a por etapa. vários motivos. Claro. Por vários motivos, até pelas músicas. Exatamente. São completamente diferentes das músicas Sim. daqui. Então você tem a coisa da sexualidade, ela é muito mais instigada, muito mais cedo. É verdade. Sim. A roupa tá mais vestido, menos vestido. Tem a ver com o clima, nem melhor nem pior, enfim. Mas É. aqui é completamente diferente. bem diferente. Eles são crianças por muito, Por mais, muito mais tempo. tempo. A coisa da sexualidade, Sim. ela é muito menos... Ela não faz parte do dia a dia. E um Concorda? outro ponto que eu acho muito importante, né? No Brasil, nunca na minha cabeça a questão de você viver num país que o ensino seja valorizado. No Brasil, nunca passaria pela minha cabeça meus filhos estudarem numa escola pública. Por conta da gente saber que você não tem um incentivo do governo de você ter escolas públicas boas, de qualidade. Eu vim para cá e já mudei completamente essa minha cabeça. O Pedro veio para cá, no início, por questões de eu não conseguir, por ele ainda não ter 6 anos, eu não consegui de imediato a pública. Ele foi para uma privada e depois, quando ele chegou no primeiro ano, ele foi para uma pública. Eu não vejo diferença alguma da escola que ele estudou aqui, privada para pública. Ele hoje estuda numa escola pública e eu não vejo diferença alguma da qualidade do ensino, dos professores, da estrutura da escola, absolutamente nenhuma. Então, essa igualdade com relação ao Mais público igualitário, né? é muito mais Deixa eu dar um igualitário. exemplo Eu acho- sobre isso, só pegar o gancho da Dani. Tem um casal, um cliente nosso que já comprou aqui alguns imóveis com a gente e eles compraram primeiro um imóvel para investir, depois compraram um imóvel para morar, mudaram, um filho de 18 anos e a menina de 14. Então tinham ali 2 momentos diferentes na escola. Eles foram morar em Gaia, que tem uma escola muito grande ali, que faz desde o primeiro ciclo até, acho que A o secundário. último Uhum. secundário, né? E ela tinha muita preocupação da Marina, que é a filha dela. Poxa, não sei se ela vai se adaptar, porque ela é assim, uma querida. Primeiro, extremamente inteligente, mas aquela Na menina, dela. Uhum. menina, querida. E nos encontramos, nos falamos, a gente está sempre trocando mensagem. E ela foi na escola, era uma escola pública, muito boa, muito conceituada lá. E ela falou, Bia, eu preciso te contar isso. A Marina não só entrou na turma, se adaptou, tem uma amiga, uma coleguinha brasileira, e ela foi eleita a melhor aluna da sala. Eu falei, mas eu não duvidava. Ela, não, você não sabe mais, que a melhor aluna da sala era uma portuguesa. Falei, ela ultrapassou a portuguesa, ela ultrapassou. E elas brigaram, ela, não, são melhores amigas. legal. Ela falou assim, ela está super adaptada, tão feliz de estar na escola e podendo conviver não só com brasileiros ali, mas com crianças portuguesas, assim, super bem adaptada. Vocês querem ver uma Feliz com a coisa escola, né? que eu acho que muda muito também para os nossos filhos? Até as crianças no Brasil, a gente fala muito, né, da diferença de ter e ser. No Brasil a gente Isso é um fato. é o ter. E aqui é o ser. E é uma experiência, você sair daqui, né, do ter para o ser. Só que os nossos filhos já estão crescendo completamente diferentes do que com nós certeza, crescemos. com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito interessante. Eu tenho aqui em casa, eu tinha no Brasil um caseiro e ele veio para Portugal. E como nós temos uma empresa aqui de relocation, tem o imobiliário, tem uma série de necessidades, né? Tem um cliente que precisa de alguma coisa, no relocation precisa pintar um apartamento. Ele veio para cá para dar esse suporte, não só para a empresa, mas também para nós. E, eventualmente, ele leva as crianças na escola, quando eu estou enlouquecido, o Gui também, enfim. E o João Pedro virou para mim e falou assim, mamãe, eu estou com medo de pensarem que o Jorge é nosso motorista. Eu posso dizer? Fico até emocionada porque, assim, é uma mudança tão grande da minha. Eu posso dizer que ele é nosso tio? Que querido. Porque eu tenho vergonha de dizer que ele trabalha pra gente, as pessoas podem não entender, que ele trabalha pra empresa, eu vou ter que explicar. Eu posso dizer isso? Eu falei, cara, que coisa, é sobre né? isso. Sim. Eu cresci diferente. A gente vai mudando aos poucos, é mais velho. era outro mundo, Mas eu é queria outro mundo, isso para eles, entende? isso. Esse valor, essa coisa mais igualitária, essa visão de mundo, que eu acho que esse é o mundo que eu acredito. E aqui E é mesmo quando isso. quando você vê ele falando isso para você, Aquilo é pra quando Tá dando tudo certo. É quando fala assim, é isso aí. Tá dando É tudo esse, certo. é essa cabeça que você quer
Que ele cresça esse valor que ele tem que ter, né? Porque são os valores da vida que são os essenciais. Os essenciais. E eu acho que eles acabam também, como a Dani falou, na escola, como eles convivem com alunos de diversas etnias e origens, etnia, países, classe, enfim, a cultura geral que essas crianças adquirem. Porque cada um vai comentando de como era a sua vida no seu país de origem. Assim, gente, sabem conversar, né? sobre tudo. Sim, tudo mesmo. Assim, é impressionante. O Pedro, né, que está na escola pública, teve agora há pouco tempo, eu tenho uma mãe representante, e aí ela nos informa tudo. Aí vai ter uma colônia de férias agora, né, durante um período, e sabemos que tem crianças na escola que não tem tanta capacidade financeira para isso. Ela colocou, nós criamos um grupo para ajudar anonimamente, com o valor que queira, quem pode, para ajudar as crianças que as mães não têm condições de pagar a colônia de férias, para que essas crianças também participem e essas mães não tenham onde deixar os filhos. Então, assim, é isso, é todo mundo se junta, são outros valores, comunidade, Isso é muito forte, exatamente. O senso de comunidade, o senso de sociedade. Sim. A vida em sociedade. Eu vou pagar o meu imposto, por mais que eu não tenha filho, não use a escola pública, mas a sociedade, a comunidade vai desfrutar e nós fazemos a nossa parte em prol do todo. Isso é uma coisa assim que nós fomos criados completamente diferentes. Total. Nem melhor, nem pior, mas assim... Não, particularmente eu acho melhor mesmo. Eu acho que Eu acho melhor. melhor, eu acho que é melhor. São outros o mundo tempos, só vai pra né? frente dessa forma. Exatamente. Eu acho que a gente tem até menos violência por conta disso tudo. Exato. Essa visão de comunidade. Essa idade de igualdade, né? Tem sem as dúvida. diferenças? Claro, tem. vai ter no mundo inteiro. Nós estamos dizendo aqui que não vai ter problema, pode acontecer, mas é a realidade que as meninas vivem com os filhos, que a gente acompanha aqui com alguns clientes, e eu acho que é eles serem, como é que eu vou dizer, igualitário, para todos. Né? E saber olhar o outro como se olha, né? A gente você não é mais porque você tem uma condição melhor, entende? Sim. Esses valores são espetaculares. Gente, só para vocês entenderem um pouquinho, depois que teve a guerra, rapidamente só falando, veio muitos ucranianos, mas vieram muitos russos. Você sabe que o Matheus me conta que, assim, os ucranianos, eles andam na escola muito com os russos. É o grupo dos dois juntos, assim. Não existe guerra entre eles, sabe? A criança é muito pura, muito... pura. Então, assim, porque como a linguagem, a língua é muito parecida... Eles se conectam. Eles se conectam com essa cultura. E no final não devem nem entender muito. O que está acontecendo, exatamente. É muito legal. O Pedro, tanto na escola anterior como nessa, ele tem nas duas turmas, russo e ucraniano, e são super amigos. E no final a gente está vendo aqui tantas crianças que vieram do Brasil que estão ressignificando as mães e os pais. É verdade. Totalmente. É verdade. É isso. Queridos, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio do Portugal por Elas.